faltavam alguns dias para o meu aniversário e eu havia ganho já várias caixas de bebida, a festa já estava praticamente pronta e uma das irmãs dizia assim: posso fazer uma oração por você? E eu passei por ela na cozinha e quando eu voltei, eu não falei com ela, absolutamente, eu não abri a boca, aí eu pensei, só no meu pensamento, meu aniversário está chegando, vai ser a minha despedida. Eu vou dar uma festa, eu vou me acabar nesse aniversário, depois disso eu entrego minha vida para Jesus. E aí eu olhei para ela e disse: sim, a senhora pode orar por mim. E quando ela olhou para mim, ela disse: não diga no seu pensamento que essa será a sua despedida, porque o diabo é o seu inimigo e sabe que te falta pouco tempo e ele não vai deixar você se despedir. Ou você entrega a sua vida para Jesus hoje, ou você não tem mais chance alguma. E eu caí de joelhos, chorando muito, copiosamente, incontroladamente, e eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu lembro de tirar a carteira do bolso e começar a rasgar os papéis que eu tinha com o telefone dos meus amigos anotado, o telefone de pessoas que eram do meu convívio, dizendo: eu não quero mais esse meio, eu não quero mais viver essa vida, eu quero uma vida nova. Você pode falar quem você é e como era a sua vida antes de Cristo? O meu nome é Humberto Cota Júnior, eu tenho 43 anos de idade, eu sou pastor, sou formado em teologia, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, uma esposa dedicada, tenho a honra de agora, na velhice, cuidar do meu pai também. Sou treinador comportamental, psicanalista, professor de jiu-jitsu, faixa preta pela equipe Fight Time. E Jesus simplesmente transformou a minha vida, me tirou de uma realidade da morte para a vida. Eu tenho 100% certeza absoluta. Se eu não tivesse entregado minha vida a Cristo, hoje eu não estaria aqui. Com certeza eu estaria morto, ou de acidente de carro, ou por algum tipo de briga, confusão, ou em decorrência de alguns dos vícios que adquiri. Conta para nós como que era a sua vida antes de Cristo, os momentos difíceis e escuros. Antes de Jesus me encontrar, eu era um jovem desesperado por emoção, por aventura, sem medir as consequências dos meus atos, sem medir as consequências de nada na minha vida. Eu fui criado numa família linda, amorosa. Meu pai e minha mãe sempre se dedicaram a nos dar todo o conforto. Fui criado com tudo do bom e do melhor, de maneira que não tinha motivo algum para que eu viesse andar pelos caminhos que eu andei antes de encontrar Jesus. Eu decidi que eu queria viver intensamente, não importando o risco que isso trouxesse para a minha própria vida. Eu simplesmente entrei por uma vida muito cedo, por uma vida de vícios, de excesso de bebida alcoólica, o que me levou a experimentar alguns tipos de drogas e viver em função dos prazeres desse mundo, das paixões desse mundo, viver atrás de mulheres, viver atrás de confusão, literalmente. E como que você conheceu Jesus e qual que foi o ponto que te tocou? Tendo crescido num lar tão amoroso e com tanto apoio familiar, não tinha absolutamente motivo algum para eu estar vivendo a vida que eu estava vivendo. Uma vida completamente desregrada, completamente maluca, sem cuidar de mim mesmo, sem me importar com a minha saúde, sem importar com o mal que eu estava fazendo para as pessoas que me amavam, sem perspectiva de futuro nenhuma. E eu lembro de eu estar muito doido e de ter usado droga e estar alcoolizado completamente fora de mim. E lembro do vazio que eu sentia, do desespero que essa sensação trazia e de ficar procurando um sentido no mundo, um sentido na vida. Eu lembro de estar na rua de madrugada vendo o sol nascer
e pensando, e se eu morrer agora, o que que vai ser? O que que vem depois? Minha vida não foi nada, não teve sentido nenhum. E eu lembro de sentir essa angústia, esse desespero. Eu lembro de que minha mãe sempre falava de Jesus para mim. A minha mãe encontrou a Cristo muito cedo e ela tentava passar esses valores para mim, mas eu não queria escutar. Enfim, eu de madrugada na rua, vendo o sol nascer, sem saber o sentido da vida ou sem acreditar profundamente na existência de Deus, eu me lembro de deitar a cabeça no volante do carro e orar e falar com Deus. Se isso é verdade, se é real, me dá um sinal. Se tem algum sentido, me dá um sinal. Eu preciso de um sinal, eu preciso crer, eu preciso de alguma coisa. E sair dali chorando, e voltar para cometer as loucuras que eu estava cometendo. Até o dia em que eu chego em casa e escuto um barulho diferente e a minha mãe, que tinha um grupo de oração, estava reunida com algumas pessoas orando em casa e orando inclusive por mim, e ela falou: alguém quer orar por você? E era um missionário, e ele falou comigo que Deus tinha um propósito grande na minha vida. E eu estava cansado de escutar isso. Essas pessoas que congregavam junto com a minha mãe, que caminhavam em oração junto com a minha mãe, e a minha mãe quase todos os dias da minha vida falando: Deus tem um grande propósito para você, Deus tem um grande propósito na sua vida. E ele falou comigo: Deus tem um propósito na sua vida. Eu já irritado, falei: se ele tem propósito, então por que que eu não entendo nada? Por que que não faz sentido nenhum? E aí eu lembro de ele levantar a mão e colocar a mão na minha cabeça e fazer uma oração, e eu perdi os sentidos, eu caí. E caí chorando, e me lembro de ele falar: hoje, à meia-noite, Deus vai mostrar para você o que ele tem para a sua vida. Mas, infelizmente, a realidade de Deus na nossa vida impõe praticamente uma outra realidade que é contrária à existência do mal. E as trevas, sabendo que havia um pouco tempo, porque eu iria me converter muito em breve, providenciaram maneiras para que aquela próxima semana inteira eu não dormisse antes da meia-noite. Então o missionário orou dizendo: à meia-noite Deus vai se revelar. E naquele dia eu voltei para casa às 3 horas da manhã. No dia seguinte eu voltei para casa às 4 horas da manhã. No dia seguinte eu não voltei para casa antes do dia amanhecer. E isso durou mais de uma semana. Até que depois de uma semana, sentado no sítio da família e completamente sem esperança, sem sentido na vida, tomando mais uma garrafa, bebendo do bico uma garrafa de bebida alcoólica, eu lembro exatamente de abrir a garrafa e era 23h30, faltava meia hora para meia-noite, e eu lembro de abrir a garrafa e não consegui consumir. Fui tomado de um sono absurdo e eu larguei a garrafa completamente cheia e fui me deitar, e deitei, entrei em sono profundo rapidamente. E naquela noite eu tive um sonho e eu via minha mãe dirigindo o carro da família e eu do lado, e ela ia andando pelas ruas da cidade. À medida que encontrávamos pessoas, eu dizia a ela para parar, e enquanto ela parava eu descia e orava pelas pessoas, e pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas encontravam alívio para suas dores. E eu acordei sobressaltado e chorando, falei: entendi o que é que Deus quer como propósito para a minha vida. E ainda me lembro de falar com Deus: tudo bem, se eu tiver que aceitar Jesus, eu até aceito, mas eu não vou orar por ninguém. Eu quero ficar quieto na minha, eu vou para a igreja, sento no fundo e vou embora depois. Eu não quero me envolver com nada disso. E simplesmente, alguns meses depois, em outra reunião de oração, que minha mãe estava com o pessoal em casa orando, e faltavam alguns dias para o meu aniversário, e eu havia ganho já várias caixas de bebida, a festa já estava praticamente pronta, e uma das irmãs dizia assim: posso fazer uma oração por você? E eu passei por ela na cozinha, e quando eu voltei, eu não falei com ela, absolutamente, eu não abri a boca, eu pensei, só no meu pensamento: meu aniversário está chegando, vai ser a minha despedida.
eu vou dar uma festa, eu vou me acabar nesse aniversário, depois disso eu entrego minha vida para Jesus. E aí eu olhei para ela e disse, sim, a senhora pode orar por mim. E quando ela olhou para mim, ela disse, não diga no seu pensamento que essa será a sua despedida, porque o diabo é o seu inimigo e sabe que te falta pouco tempo e ele não vai deixar você se despedir. Ou você entrega a sua vida para Jesus hoje, ou você não tem mais chance alguma. E eu caí de joelhos, chorando muito, copiosamente, incontroladamente, e eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu lembro de tirar a carteira do bolso e começar a rasgar os papéis que eu tinha com o telefone dos meus amigos anotado, o telefone de pessoas que eram do meu convívio, dizendo, eu não quero mais esse meio, eu não quero mais viver essa vida, eu quero uma vida nova. E naquela hora o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a ser cheio do Espírito Santo e a minha vida nunca mais foi a mesma. Aquele dia 5 de agosto de 1999, daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu voltei para o meu trabalho, isso era a hora do horário de almoço, eu voltei para o meu trabalho e quando eu saí do trabalho, eu voltei para casa e minha casa estava fechada e eu falei, não sei o que está acontecendo, cadê minha mãe? E aí pensei, ela deve estar na igreja, que era ali próximo, e fui para a igreja para pegar a chave da casa com minha mãe. Quando eu cheguei na igreja, eu escutei a voz da minha mãe lá dentro no microfone. A minha mãe estava testemunhando para todo mundo que eu havia aceitado Jesus. E quando eu entrei, ela me apontou, olha ele lá na porta. E naquela hora eu fui cheio do Espírito Santo novamente, e o Senhor me tomou, e ali começou o meu chamado para testemunhar e para falar para todas as pessoas que a melhor coisa que pode acontecer em suas vidas é entregar sua vida a Jesus. Ali a minha vida foi completamente transformada, eu tinha um círculo de amizades gigantesco, muita gente de festa, muita gente que eu havia levado, entre aspas, para o mau caminho, muita gente que eu havia ensinado a beber, muita gente que havia aprendido a se drogar comigo, e eu pude ir atrás de uma por uma de cada uma dessas pessoas e dizer, Jesus transformou minha vida, venha experimentar isso, você precisa sentir isso. Se eu te apresentei alguma aventura, se eu te proporcionei alguma alegria nas festas, nas baladas, nas confusões. O que Deus fez na sua vida? O que se transformou em algo novo? Jesus transformou a minha vida me dando a vida, me dando sentido. Eu descobri que o propósito é viver para o outro, é viver para fazer o bem e mostrar o caminho. Eu descobri que a vida se tratava de conhecer a Deus e fazer a Deus conhecido em todo mundo. Eu dediquei a minha vida a isso. Eu fui para a igreja e em questão de meses, eu estava lendo a Bíblia Sagrada, eu conseguia entender o que eu estava lendo na Bíblia Sagrada, e eu conseguia explicar com uma nitidez, eu conseguia explicar para as pessoas, e pessoas que já estavam na igreja há muito mais tempo, pessoas que não conseguiam entender aquilo que liam e não conseguiam entender como que com tão pouco tempo eu conseguia entender, eu conseguia explicar isso, e era muito interessante ou engraçado, porque às vezes eu gravava o texto bíblico, o que a palavra de Deus diz, e eu citava isso para as pessoas, citava de cabeça, porque a Bíblia diz assim, e a Bíblia diz desse jeito, e eles me falavam, aonde? Me mostra. Eu falava, não sei aonde, mas eu sei que diz, e eu comecei a ensinar para um monte de gente. Como eu disse, eu fui atrás de todos os meus amigos, eu fui atrás de todos os relacionamentos, eu descobri quem eram os amigos de verdade, porque aqueles que entenderam que a minha mudança foi positiva, esses poderiam ser considerados amigos de verdade. Mas aqueles que repreendiam a minha mudança, aqueles que não acreditavam na minha mudança, esses estavam desejando meu mal, na verdade, porque eles não estavam entendendo do propósito de Deus para a minha vida. E se eu continuasse na vida que eu estava, eu ia morrer num acidente, eu ia morrer por algum tipo de excesso de substância, enfim.
Então, a transformação que eu pude experimentar foi de ganhar sentido, foi de poder viver para o próximo, foi depois disso conseguir levar um monte de pessoas para se internar em casas de recuperação, para ficar livre das drogas, para ficar livre dos seus vícios, para ficar livre dos seus excessos e conseguir, a ponto de começar a trabalhar na própria igreja, entender que Deus tinha um chamado para mim e pastorear essa gente, liderar essa gente. Eu nunca tive vaidades, eu nunca quis ir atrás do título, mas simplesmente eu queria servir o maior número de pessoas que eu pudesse servir. Eu queria abençoar, eu queria que todos sentissem aquilo que eu estava sentindo, porque é absolutamente indescritível. Se alguém estiver assistindo esse testemunho, como que essa pessoa pode achar a salvação? Como que ela pode ter esse encontro com Jesus? Ok. Se alguém estiver assistindo a esse vídeo e se você está buscando sentido para a sua própria vida, para a sua existência, se você tem dúvidas da existência de Deus e se Jesus é o Senhor, eu gostaria muito que você experimentasse perguntar a Ele próprio, pedir a Ele próprio que se revele a você, sem intermediários, sem passar por ninguém, sem ser manipulado pela fé de ninguém, mas você convidar Jesus para entrar na sua vida agora. Aonde você estiver, convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Não tenha medo, você pode desafiá-lo, você pode dizer ao próprio Jesus: Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, se o Senhor é Deus, encontra-me. Se o Senhor é Deus, estou disposto a dar a minha vida a Ti. Mas nesse dia, nessa hora, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. O Senhor pode entrar, pode se revelar a mim. Eu estou disposto a viver isso que esse rapaz está falando. Eu estou disposto a experimentar aquilo que não consigo compreender. É simples, é somente essa oração. Repita ela, volte esse vídeo, repita essa oração comigo com toda a sinceridade do seu coração e você vai experimentar o grande amor de Deus por você.